Olá, nesse vídeo nós vamos tratar do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. Vamos começar então, acompanhe comigo, na parte de propósito e abrangência. Então, observe até para ficar mais fácil estudar os códigos, praticamente todos os códigos começam propósito e abrangência, princípios gerais, enfim. Então, aqui o propósito e abrangência, qual o objetivo, né, desse código? Então, o objetivo do código é estabelecer princípios e regras que devem ser observados pelas instituições participantes das ofertas públicas de valores mobiliários, com a finalidade de propiciar a transparência e o adequado funcionamento do mercado. Então, quando fala das instituições participantes, nós temos várias instituições. Então, nós temos o Banco Coordenador Líder, temos a Agência de Classificação de Risco, né, de rating, temos o agente fiduciário, temos o banco mandatário, o banco liquidante, o banco custodiante. Então, todas as instituições envolvidas ali na oferta pública têm que observar essas regras. Para fazer o quê? Né? Para propiciar transparência e adequado funcionamento do mercado. Qual mercado? O mercado de oferta pública, né? Lembrando que essa oferta pública de valores mobiliários, ela vai incluir ações, vai incluir debêntures, comercial paper, cotas de fundos fechados, ok? Não só o mercado de ações, ok? As seguintes ofertas públicas não estão sujeitas às disposições do Código ANBIMA, estão automaticamente dispensadas do registro da ANBIMA, salvo se essas ofertas utilizarem o prospecto, caso em que serão aplicáveis as disposições do Código. Então, quais são as ofertas que não precisam aqui observar o Código da ANBIMA, não precisa desse registro? Oferta pública de valores mobiliários distribuídas com esforços restritos, ou seja, quando eu tenho ali quase uma venda direta, né? Então, nós já vimos as ofertas públicas com esforços restritos, que está previsto na Instrução Normativa 476, que ela fala o seguinte, olha, não precisa fazer essa divulgação, né, como é o previsto quando na Instrução 400 da CVM, pode ser feito por um grupo restrito de investidores, então faz ali uma pesquisa de interesse com no máximo 75 investidores e pode fechar essa venda para no máximo 50 investidores. A legislação é mais simples. Por quê? Porque esse investidor dentro, né, que faz a aquisição dentro da oferta com esforços restritos, tem que ser um investidor aqui profissional. Então, ele já conhece o mercado, já conhece o risco, então, a legislação pode ser mais branda. Nesse caso aqui, não, né, essa oferta não está sujeita às disposições do Código, ok? Bom, as ofertas públicas de lote único e indivisível de valores mobiliários, então vai vender só um lote, esse lote vai ser vendido inteiro e nesse caso ele vai ser vendido para um investidor também qualificado, ok? Ofertas públicas de que trata a Instrução 286 de 98, que dispõe sobre alienação de ações de propriedade de pessoas jurídicas de direito público e de entidades controladas direta ou indiretamente pelo poder público e dispensa registro nos casos que especifica. Ou seja, é uma oferta pública de ações que é de propriedade de pessoa jurídica de direito público ou aqui controlada direta ou indiretamente pelo poder público. Então, seria, por exemplo, vai ser uma oferta de ações, por exemplo, da Petrobras, de ações do Banco do Brasil. Então, dispensaria registro na CVM, ok? Ofertas públicas de valores mobiliários de emissão de empresas de pequeno porte e de microempresas, assim definidos pela lei, ok? Então, por quê? Porque os valores são muito pequenos, né? Aqui, normalmente, é quando está entrando, ainda mais microempresa, né? Dificilmente uma microempresa vai fazer uma oferta pública, porque só o custo, né, o procedimento operacional é muito pesado. Mas se for microempresa e empresa de pequeno porte, não precisa seguir ali as orientações do Código de Regulação da ANBIMA. Tá? Encarece muito, né, o custo é elevado para a instituição, né, para a empresa. Ofertas públicas automaticamente dispensadas de registro, nos termos, né, que nós citamos agora, devem ser registradas na ANBIMA apenas para fins de disposto no capítulo 5, que
que trata do envio de informações para a base de dados da Anbima. Ou seja, não precisa ter um registro da oferta pública de toda a documentação, mas vai fazer o registro só para passar os dados para compor a base de dados da Anbima, ok? E não o registro da oferta com toda a documentação, o cumprimento dos prazos, como nós já vimos que funciona, ok? Sem prejuízo do que está definido, né, nesse artigo que nós falamos agora, nesse parágrafo, quer dizer, devem ser registradas na Anbima as ofertas públicas de ações distribuídas com esforços restritos, conforme regulamentação em vigor, ok? Então, no caso anterior, né, que eu preciso fazer lá o registro só para compor os dados, então, sem prejuízo a essas orientações, tem que ser registradas na Anbima também as ofertas públicas de ações distribuídas com esforços restritos. Então, todas as alternativas que dispensam a obrigatoriedade de registro da oferta pública, ainda assim tem que ser registrado na Anbima para compor a base de dados, ok? Que é tudo que for dentro ali de esforços restritos, ou no caso de ser empresa controlada pelo governo, empresa com participação do governo, como nós já citamos, e aqui as empresas, os valores imobiliários que foram colocados com esforços restritos. Então, vai só informar para compor a base de dados da Anbima, ok? Competirá ao Conselho de Regulação e Melhores Práticas do Mercado de Capitais, lá da Anbima, evidentemente, deliberar sobre outras ofertas públicas de valores imobiliários não abarcados por esse artigo. Então, aqui nós estamos falando da oferta de esforços restritos, e aí cabe que não precisa fazer o registro, e o Conselho de Regulação e Melhores Práticas da Anbima vai definir os procedimentos que devem ser observados pelas ofertas públicas que aí estariam enquadrados nas outras instruções, como é o caso da Instrução Normativa 400 da CVM, ok? Bom, para fins deste código, são consideradas instituições participantes as instituições filiadas à Anbima, naturalmente, porque são bancos de investimento, porque são bancos múltiplos, ok? Mas que exercerem atividade de intermediação de ofertas públicas de distribuição primária ou secundária de valores imobiliários, ou ainda de aquisição de valores imobiliários mediante contratação desse serviço com a emissora e ou ofertante dos valores imobiliários correspondentes, ok? Que são as atividades. Bem como as instituições que, embora não filiadas, exercem as atividades e venham expressamente aderir a esse código. Então, resumindo isso aqui, quem que é considerada instituição participante para efeito do código? Todas que são filiadas à Anbima, ok? Mas que sejam filiadas e exercerem essas atividades. Então, por exemplo, se eu tiver uma instituição que é filiada, então vamos supor lá, eu tenho um banco de investimento. Só que entre as atividades desse banco de investimento especificamente, ele não mexe com oferta pública. Ele pode, a legislação permite, mas ele não mexe com oferta pública. Ou então um banco múltiplo que não tem a carteira de investimento, não faz oferta pública. Então, nesse caso, ele não tem que fazer adesão a esse código, ele não faz parte da atividade dele. Mas então, desde que ele seja filiado e que exerça aquela atividade que é objeto do código, ele é considerado instituição participante. Por outro lado, eu posso ter uma instituição que não é afiliada, no caso de uma corretora, por exemplo, mas que ela faz oferta pública e ela quer se filiar, até para ter um selo, para ter um reconhecimento no mercado, e aí o que ela faz? Ela faz a adesão expressa ao código, ela não vai filiar, não precisa filiar a Anbima, ela vai fazer adesão expressa ao código, e aí ela é considerada uma instituição participante, ok? As instituições participantes submetidas à ação reguladora e fiscalizadora do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central e da CVM concordam expressamente em adição, expressamente em adição à observância das normas legais e regulamentares que lhes são aplicáveis, em submeter-se também aos procedimentos estabelecidos por esse código. Então, o que isso quer dizer? Isso é muito importante. A Anbima não é uma instituição que está dentro da estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Ela não faz parte dos órgãos normativos, né? Não fazem parte, não é
uma entidade supervisora dentro da estrutura do sistema financeiro. É uma associação de classe, mas ela é uma associação de classe importante, né? Tão importante que tem contribuído muito, né, para o desenvolvimento do mercado financeiro, para o aprimoramento, para aprimoramento da postura dos profissionais financeiros, da observância do código de ética, enfim, ela tem sido dado uma contribuição muito relevante no mercado. E aí ela tem criado esses códigos de regulação e melhores práticas. Mas uma instituição, principalmente uma instituição que exerce aquela atividade, mas que ela não é filiada automaticamente à associação de classe, ela não pode ser obrigada a cumprir o código. O código é uma recomendação, porque é como se fosse um selo, né? É uma chancela, não de que aquele produto é bom ou que aquela instituição é boa, mas que aquela instituição adotou os procedimentos conforme a orientação no código, que é aderente à legislação. Só que aí, o que acontece? As instituições que são submetidas a essa ação fiscalizadora do Banco Central, da CVM, ou seja, todas as instituições do mercado financeiro, concordam expressamente que, além das normas legais, ela também vai se submeter aos procedimentos estabelecidos pelo Código, né? O Código de Oferta Pública. Então, ela voluntariamente, ela está se submetendo a esses procedimentos. E nesse caso, né, não é só aqui o Código de Regulação e Melhores Práticas para distribuição e aquisição de valores imobiliários. Esse mesmo procedimento é feito para os fundos de investimento, para certificação continuada, para a distribuição de produtos de investimento no varejo, né, para private, ou seja, para todos os códigos, esses profissionais assumem e aceitam que precisam se submeter, ok? Lembrando, mais uma vez, que o código não se sobrepõe à legislação e regulamentação em vigor. E aí, se após o início da vigência do código, né, vierem a ser editadas normas diferentes, contrárias ao que está no código, vale o que está no código, até que o que está no código seja atualizado. Então, a estrutura, né, a legalidade, quem define é o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central e o CVM, é o que vale. O que o código vai fazer? Vai seguir a mesma determinação legal e muitas vezes reforçar. Reforçar, pode acrescentar, mas nunca de forma contrária ao que está na legislação. Se a legislação mudou rapidinho e o código ainda está vigente, vale o que está na legislação. Isso é muito importante, que hierarquicamente é o que vale, né? As instituições participantes devem assegurar que o presente código seja também observado por todos os integrantes do seu conglomerado ou grupo econômico que estejam autorizados no Brasil a desempenhar qualquer das atividades previstas no código, ok? E isso é importante, e a gente já viu isso também, né, tá dentro também do código relativo a fundos, porque eu tenho aqui um conglomerado. Se uma instituição faz a adesão, isso significa que essa instituição participante deve assegurar que esse código, a observância ao código deve ser respeitado por todas as instituições integrantes do grupo. Agora, porém, é que essa obrigação, ela não implica o reconhecimento por parte dessa instituição participante de qualquer modalidade de assunção, solidariedade ou transferência de responsabilidade entre os integrantes. Então, esse conglomerado tem várias instituições. Aqui aderiu ao código. Todas têm que observar. Mas se essa aqui descumprir, essa instituição A não vai se responsabilizar, ok? Pelo descumprimento da instituição B. Cada um responde por si. Mas na hora que uma faz adesão, todas têm que aderir, ok? E aqui, né, todas essas entidades estarão sujeitas às regras e os princípios estabelecidos no código, mas uma não pode se responsabilizar aqui pelo feito, né, das outras instituições.